Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Chocolate Crente, nosso programa de sábado de manhã, para começar seu final de semana leve, abençoado, na presença de Deus. Me diz aí se você está gostando desse conteúdo e se tiver, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho. Eu sempre peço isso porque isso nos ajuda a espalhar essa mensagem de amor e graça. Estamos falando de graça nessa primeira temporada. A graça é a maravilha do Evangelho. E para nós, da EQ Recomeço, aqui na nossa TV Recomeço, é muito bom desfrutar dessa graça de Deus ao seu lado. Então, por isso, seja muito bem-vindo. Aproveita, manda aí esse conteúdo já para alguém, convida para participar desse episódio aqui. Nós já estamos começando a chegar no final dessa temporada, mas eu tenho certeza que ainda tem muito mais de Deus para a sua vida. Então, se prepare, já pegue aí o seu chocolate, o seu café da manhã e vamos juntos no nosso programa de hoje, o nosso Chocolate Crente. E hoje vamos dar continuidade ao nosso tema, a graça de Deus. Nessa primeira temporada temos falado muito sobre esse assunto porque é o pilar principal do Evangelho, a boa notícia da salvação que chegou a nós, todos os homens. E essa graça, ela é alcançada mediante a fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que nos justifica, e é por isso que Paulo escreve, nós já tratamos disso em programas anteriores, que nós somos a justiça de Deus, por mais incrível que isso possa parecer. E nessa condição, nós precisamos entender algo que é muito debatido e até certo ponto confundido quando se fala da graça, é sobre a liberdade para pecar. Isso mesmo, algumas pessoas usam a graça como se Deus estivesse dando uma carta branca para que pecássemos. E eu quero ler na palavra de Deus um texto que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6. A partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos em que Paulo tenta trazer luz a esse assunto. Mas antes de ler o texto, eu quero dizer a você, quem anda na graça não vive em pecado. Quem anda na graça de Deus não vive pecando. E olha o que Paulo escreveu aos Romanos, e quem sabe esse não é o recado que Deus quer dar a você hoje, nesse dia, nesse programa aqui. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? É uma pergunta que Paulo faz. Nós devemos pecar mais para que a graça venha sobre nós? Ele lança esse questionamento por conta exatamente dessa dúvida que havia acerca da graça de Deus. Quer dizer, então, que a graça é para o pecador e o fato de eu continuar pecando me habilitaria cada vez mais e mais a receber mais e mais graça. Pecaremos mais para que a graça seja mais abundante? Paulo responde, claro que não. E ele fala isso enfaticamente, claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E essa é a pergunta que eu quero fazer a você. Se você, que um dia já tomou uma decisão por Cristo, recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você que já entendeu o propósito de Deus para você, no sentido de viver uma vida que agrada a Deus, uma vida com um propósito, uma vida abençoada, por que você ainda vive pecando? E hoje nesse programa eu quero fazer esse contraponto entre o pecado e a graça. Vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante? Não. Nós que já morremos para o pecado não podemos viver nele. E eu quero falar um pouco sobre o ciclo do pecado. Talvez isso ajude você a vencer as tentações da sua vida. Perceba, ninguém cai, ninguém peca do dia para a noite. Existe muitas vezes um processo
para algumas pessoas mais longo, mais duradouro, em que o diabo, ou até mesmo você, a sua própria condição humana, a natureza humana, a carne vai te atraindo para certos prazeres, para certos desejos, e essa inclinação para a carne, ou essa tentação da carne, ela nos leva a cair, a pecar, cair, e a queda nos traz um sentimento de culpa. E essa culpa muitas vezes nos mantém aprisionados ao pecado. Então note bem, é um ciclo vicioso de tentação, pecado, culpa e a permanência no erro. Eu quero dizer algo para você. Quebre esse ciclo na sua vida. Porque existe uma graça especial de Deus, uma graça libertadora, uma graça poderosa, e nós já falamos isso em programas anteriores. A graça de Deus nos liberta do pecado. Esse ciclo do pecado, ele começa com a tentação. E eu quero dizer, tentação não é pecado. Quando você está sendo tentado, inclusive a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Muitas vezes a tentação vem para nos levar ao pecado. Muitas vezes não, ela sempre vem, a tentação vem para nos fazer cair. Mas aí é que entra a graça. Quando nós estamos inclinados a cair, a graça vem, nos levanta e nos mantém de pé. E esse é o segundo ciclo que eu quero falar para você. É o ciclo da graça. Que quando encontramos a graça de Deus, nós não permanecemos como estamos. E é por isso que Paulo fala que nós que já morremos para o pecado, como continuaremos pecando? Porque o ciclo da graça é graça sobre graça. Nós vamos nos aperfeiçoando em Cristo de glória em glória. Deus está sempre elevando o nível, Deus sempre está nos colocando num novo patamar de fé e de graça, para que nós possamos resistir à tentação. E perceba bem, Deus nunca permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, a ponto de não poder suportar. E sabe o que é isso? É a graça de Deus que te capacita para vencer a tentação, para não pecar e para seguir o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero pedir ao céu que derrame sobre a sua vida uma graça especial. Mas eu quero, antes de orar, eu quero ler um último texto, ainda de Romanos 6, no versículo 14, que diz assim: o pecado não é mais o seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Olha que maravilha! O pecado não é mais o seu senhor. Você que me vê agora nessa TV Recomeço, saiba que o pecado não tem mais poder sobre a sua vida na medida em que Jesus Cristo e a sua graça foram derramadas sobre você. Deixe que essa graça hoje possa encher o seu coração da certeza de que Ele te ama e que Ele tem uma vida melhor do que essa que você tem vivido. Esse programa, ele é para erguer você ao nível, ao patamar que Deus tem para a sua vida. Então não viva abaixo disso, não viva uma vida de pecado que o mantém preso às coisas da carne. Deixe que a graça de Deus te eleve e te coloque no lugar que Ele tem para a sua vida. Vamos orar? Eu te convido para fazer essa oração junto comigo. Senhor meu Deus, obrigado por essa oportunidade que temos de sermos iluminados pela Tua palavra e de sabermos que existe uma graça que nos faz andar em vitória, andar em obediência, andar em santidade. E essa graça está sendo derramada sobre nós nesse momento. E eu te peço que essa graça venha ao encontro daqueles que pela fé hoje oram junto comigo, recebendo essa graça do céu. Não nos permita, Senhor, viver em pecado, viver pecando, porque quem assim vive não está debaixo da graça, mas debaixo da lei. E nós queremos viver a graça maravilhosa de Cristo em nossa vida. Por isso eu te agradeço
por Jesus ter feito essa obra de salvação em minha vida e na vida daqueles que participam comigo desse programa. Eu abençoo cada um, abençoo cada família, cada lar aqui conectado comigo em oração. E peço que a tua graça esteja sobre nós, nos fortalecendo e nos dando vitória sobre a tentação e sobre o pecado. Eu te agradeço pelo poder da graça ter sido derramado em nossas vidas através de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, meu irmão, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Faz o seu comentário acerca desse conteúdo e do nosso programa. Como eu disse no começo, nós já estamos quase fechando essa série de mensagens. Não que o tema se esgote, mas é porque nós precisamos abordar também tantos outros assuntos importantes na jornada cristã, e eu espero que a sua jornada conosco esteja apenas começando. Deus tem um recomeço para nós. A nossa igreja traz esse nome, e aqui é recomeço, Igreja do Evangelho Quadrangular, recomeço, porque Deus a cada dia nos dá uma oportunidade de recomeçar. E ao recomeçar, faça isso desfrutando da graça de Deus. Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado no nosso Chocolate Crente. Deus te abençoe.